Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai fazer a nossa correção do simulado 06 aí de questões de informática, beleza? Então, se você está estudando aí para provas da VUNESP, né, como a prova do TJSP, para provas da Sesgran Rio, como o Banco do Brasil, você está estudando para outras provas, aí para outros certames, já está de olho em Polícia Federal, TRF3, então tem questões da CESP, tem questões da FCC, da FGV, tá bom? Além das que eu já falei da VUNESP e do Sesgran Rio. Se você não fez o simulado, o link está aqui abaixo no link da descrição, tá? O link dele está aqui na descrição do vídeo, tá aqui abaixo, juntamente com o nosso grupo do WhatsApp. Então, se você não fez o simulado, clica no link aqui que está abaixo do vídeo na descrição, corre lá, faz o simulado e depois vem ver aqui a correção, tá bom? Você também não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, acesse ele aqui, tá na descrição do vídeo o link. Com você lá dentro do nosso grupo, você vai receber esse simulado na parte da manhã, tá bom? Todo dia a gente está fazendo um simulado novo e daí na parte da noite, em torno das 10 horas da noite, eu trago essa correção juntamente com o ranking, né? Então eu faço o ranqueamento das pessoas que foram melhores aí. A gente faz lá o nosso ranking dentro do grupo, tá bom? Bora para a correção então. Primeira questão fala o seguinte, ó. Na internet, cookies são informações. Que tipo de informação é um cookie? Eles são informações que são armazenadas em um servidor web por um sítio que o usuário visita? Não, tá? Até aqui, beleza. São informações que ficam armazenadas, né? Que o nosso site armazena de tudo que a gente faz dentro dele. Só que onde que ele fica armazenado? É a alternativa B. Ele fica armazenado no nosso computador, tá bom? Senão imagina lá, né? Todo mundo que acessa um site, ele fica criando arquivos dentro do site. Uma hora lá, aquele site ia estourar a parte de armazenamento dele. Então ele fica no nosso computador para que quando a gente vá acessar, né, a gente consiga acessar, por exemplo, o cookie lá, ele já tem delimitado algumas coisas, ele não precisa criar de novo. Quando eu acesso o site novamente, ele só vai preenchendo com as informações. Cookie ele armazena tudo que eu fiz no site, as páginas que eu visitei, o tempo que eu fiquei lá, tá bom? Então aí, a alternativa correta, a alternativa B. C. Sobre o tamanho do disco rígido do computador do usuário, tá, isso não é cookie. Acerca do tipo e da velocidade do processador do computador do usuário, também não é cookie. E armazenadas secretamente no computador do usuário e depois movidas para outro computador. Não, tá? Secretamente depois movida para outro computador? Aqui ele tá falando alguma coisa aí de spyware, né? Alguma coisa assim, mas cookie não é isso, beleza? Então a alternativa correta aí é a alternativa B. Próxima questão. Com o avanço das mídias web, uma tem ficado famosa por consistir em um sistema capaz de publicar documentos sonoros na internet de modo que seja possível baixá-los no próprio computador ou dispositivo móvel através de aplicativos, programas específicos ou sítios. Esse sistema é o... Então, ó, é um famosinho hoje da internet, né? Que ele disponibiliza áudio, né? Ele faz as coisas através de áudio, onde a gente pode baixar no nosso computador e escutá-la através de dispositivos móveis. Isso daqui é o quê? É uma jukebox digital? Não, esse não é um tipo de sistema, tá? Isso daqui é um método que ele faz de reprodução de música lá, uma jukebox, tá? Reprodutor de música. MP3, extensão de arquivo de áudio. Podcasting, é isso daqui, tá? Cuidado não confundir podcasting com streaming. Streaming, ele é de vídeo, né? Você vai, mas tem streaming de áudio. Streaming de áudio é podcast, tá bom? Então, ó, podcast é aquele formato de entrevista que as pessoas fazem uma com a outra, né? Vai lá assim, ó, tal entrevistado, entrevistador, eles fazem um podcast. Aí você fala, mas professor, tá errado, porque podcast é vídeo. Não, tá? Podcast é áudio. O que acontece? Por que tem vídeo de podcast na internet, no YouTube? Porque as pessoas querem monetizar mais o conteúdo delas, querem espalhar, então elas colocam lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, as gravações daquele podcast, tá? Então, mas o padrão dele, né, ele é voltado para áudio. Podcast é áudio, tá? Não confundam com streaming. Streaming aí é voltado para vídeo, tá? Podcast, áudio. E a alternativa E, broadcasting. Broadcasting é um tipo de transmissão que ela é feita todo o tempo a partir de um dispositivo, tá bom? Isso daí tem a ver, por exemplo, com o sinal que a gente tinha de televisão, o sinal de rádio, o sinal de telefonia celular, tá bom? Eles são transmitidos em broadcast, tá? Em alta escala, longa escala. Então não são só documentos sonoros, é um tipo de informação que é transmitida em alta escala, tá? Em alta escala e o tempo todo a gente chama aí de broadcast, beleza? Então a alternativa correta aí é a alternativa C, podcasting. Broadcasting, quando a gente está trabalhando em rede, a gente vê um tipo de informação que ela é chamada de broadcast, que é isso, né? É o meu dispositivo mandando informação toda hora para a rede para saber o que está acontecendo naquela rede, como que os dispositivos estão respondendo, né? É uma informação de troca de sinal, né? Ô, você tá aí? Eu tô aqui. Tá aí? Tô aqui. É o broadcasting, tá? É isso que ele faz, beleza? Próxima questão e fala o seguinte. A identificação de um dispositivo na internet pode ser feita por um endereço IP. Assinale a opção que indica o endereço IP válido, né? Então ele quer saber qual é um endereço IP válido.
@gov.br, não. IP, somente números, tá? Não tem nada aí de letra dentro de IPs. E aqui ele colocou um domínio de e-mail, né? @gov.br, alguma coisa assim. HTTP, protocolo de navegação. Aqui é um início de URL, né? HTTP, // Hashtag 192 barra, não, ó. O nosso IP, ele é constituído, né? Aqui ele está pegando os IPs de versão 4, ele é constituído por quê? Números decimais, que vão de 0 até 255, né? Então esse número ele pode ir de 0 até 255, e ele é separado por pontos e são 4 sequências, tá? Então, por exemplo, pode ser lá do 1 até o 255, ponto 1 até 255, né? 0 até 255, ponto 0 até 255, ponto 0 até 255, tá bom? Então, ó, aí são as alternativas que a gente tem. Por que ele não começa com 0? Porque ele não pode começar por 0, tá? Ele começa sempre do 1, tá? Ele pode ir até o 255, beleza. Só que a gente vai ver que daí 255, como eu expliquei para vocês na aula de informática, da parte de internet, né? Se você não assistiu essa aula de internet, é uma aulinha que eu postei aí, acho que ontem, se eu não me engano, vê aqui no canal, tá? É uma aula completa sobre internet, eu falo sobre IP, quais são válidos, quais não são válidos, como que é feito o endereçamento. Vale muito a pena dar uma conferida lá. Então, ó, o C tem um hashtag ali, já não vai, né? A barra também não funciona. A D, x@y não funciona, não é texto. E o E, 192, beleza. Ponto 158, beleza. Ponto 1, beleza. Ponto 38. Então é isso, né? São os meus dígitos aí, que eles vão de 0 até 255, esses números, tá? Aqui, ó, de 0 até 255, então 92. Depois ponto, um outro número que vai de 0 a 255, beleza. Ponto, outro número que vai de 0 a 255, beleza? Ponto, outro número que vai de 0 a 255, né? Então, ó, esse é um endereço IP válido aí na minha rede, tá bom? Alternativa correta, então, alternativa E. Próxima questão, ó. No Windows 10, o processo Anti-Malware Service Executable, componente do Microsoft Defender, Windows Defender, pode demandar intensa utilização de disco rodando em segundo plano. Assinale a opção que apresenta o aplicativo/ferramenta do Windows, que permite visualizar o consumo instantâneo desse recurso. Ah, que legal, né? Aqui, se você não souber o gerenciador de tarefas, você já ia rodar, tá bom? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa gerenciador de tarefas. Dentro do gerenciador de tarefas, ele me mostra os processos, tá? Que estão em execução lá no meu sistema, no meu Windows. E dentro desse sistema, né, ele tem lá a minha parte de desempenho, eu consigo ver o nome do processo, o quanto de CPU, ou seja, de processador que ele está usando, o quanto de memória que ele está usando, o quanto de disco que ele está usando, né, que ele está aqui, ó, utilização de disco, o tanto de rede, e se você tiver uma placa de vídeo, o tanto de placa de vídeo que ele está consumindo também, de recurso de placa de vídeo, tá bom? Então aí, ó, isso tudo através do meu gerenciador de tarefas. Além do gerenciador de tarefas eu poder executar novas tarefas, né? Colocar lá novos programas para serem abertos, encerrar programas que estão apresentando algum defeito, eu posso colocar também a minha parte de desempenho, onde eu vejo toda essa parte aí do que está rolando no meu computador, tá bom? Então a alternativa correta aí, alternativa B, gerenciador de tarefas, tá? Configuração do sistema, a parte de configurações do Windows, tá? Gerenciamento do computador, ele trabalha com gerenciamento de discos. A hora que você clica com o botão direito em cima do ícone computador e na opção gerenciar, ele vai abrir o gerenciamento de discos, tá? Por padrão. E a gente tem outros tipos de gerenciamento. Mas esse gerenciamento, eu não consigo ver os meus processos que estão rolando lá, tá bom? Monitor de desempenho, aqui ele pega também a minha parte, né? Que ele quis já dizer que está dentro do gerenciador de tarefas, é o monitor de desempenho, tá? Então não é o monitor de desempenho. É o aplicativo, ferramenta que chama gerenciador de tarefas. Ele tem uma parte lá dentro dele que chama monitor de desempenho, tá bom? Mas o aplicativo é o gerenciador de tarefas. Cuidado para não errar. E o monitor de recursos, tá? Essa opção aí a gente não tem no nosso Windows 10, beleza? Então a alternativa correta é a alternativa B. Próxima questão. Quando se apaga um arquivo no sistema operacional Windows, por exemplo, o Windows 10, da forma mais tradicional, os arquivos deletados do microcomputador tipo IBM PC acabam indo para a lixeira, a menos que se utilize as teclas de atalho específicas. Assinale a alternativa que apresenta as teclas de atalho utilizadas para que se exclua um arquivo previamente selecionado do disco rígido sem que ele vá para a lixeira. Ou seja, quer excluir ele para sempre. O único que vai satisfazer aí, Shift Delete, tá bom? Alt Delete, Ctrl Delete ficou bom, né? Ctrl Delete, ou Alt GR Delete, ou Função Delete, tá? Esse FN é de função, tem uma teclinha função nos teclados mais novos aí. Eles não funcionam, tá? O único que vai funcionar aí é o Shift Delete, beleza? Para fazer essa operação aí que ele quer. Alternativa correta, então, alternativa E. Próxima questão aí, ó. Ao visitar uma agência, um funcionário de TI de um banco percebeu, durante a sua conversa com um bancário, que a cada 15 minutos um alarme tocava no celular do empregado e que nesse momento ele executava um programa no computador servidor do banco, que rodava o Linux SUSE.
Descobriu depois que o mesmo se repetia em todas as agências. Percebendo isso, o funcionário de TI resolveu mudar o processo, fazendo esse programa ser executado automaticamente de forma periódica. Para tanto, ele necessitava das permissões de administrador do sistema para executar a tarefa. Qual comando no terminal Linux concede esse tipo de permissão? Blá 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 blá, para me falar qual comando que me dá um acesso de administrador, me dá permissões de administrador em um sistema Linux. Alternativa A é o comando sudo, né? Alternativa B, comando man, é aquele comando de manual. Se você não sabe um comando, você digita o man e o nome do comando. Ele te dá todas as opções que você consegue fazer dentro desse comando, toda a sintaxe dele. Funciona como /help no Windows, né? Kill é aquele processo que mata, desculpa, é aquele comando que mata processos, né? Ou seja, ele mata processos lá que estão apresentando alguma falha ou que você não conseguiu encerrar, você consegue pelo kill. ls vem de list, né? Então é listar arquivos que estão dentro de um diretório. E o passwd é o de password, né? Então, é de trocar senha, tá? Esses são alguns comandos aí, ó que legal. A gente já conseguiu aí falar sobre 5 comandos do Linux. E se você não sabe esses comandos, dá uma estudadinha lá na minha aula de Linux. Tem uma aula de Linux aqui no canal que eu postei onde eu falo os principais comandos. Inclusive, tem todos esses daqui lá. E mais os outros que são importantes a gente saber para ir para nossa prova aí e não rodar, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa A. O comando que me dá permissões de administrador dentro de um sistema Linux é o comando sudo. Próxima questão. A respeito de noções de informática, julgue o item a seguir. No Microsoft Word é possível inserir uma quebra de página no documento em edição a partir do recurso disponibilizado na aba Design. A gente pode fazer isso, né, uma quebra de página dentro do documento, só que ela não é na aba Design. A gente consegue ou no Inserir ou na minha aba Layout, tá? Na aba Design não. Então a alternativa então tá errada. Podia dar duas opções, né? Através da inserir eu consigo colocar quebra de página e no layout eu também consigo, tá? Mas no design não tem essa opção. Então a alternativa aí tá errada. Próxima questão. A respeito de noções de informática, julgue o item a seguir. O Microsoft Excel dispõe de recursos para a remoção de linhas duplicadas em uma planilha, o qual pode ser acessado a partir da aba Dados, né? Fechou. É essa aba aí que a gente consegue mesmo. A partir da aba Dados, eu tenho uma opção lá que é remover duplicadas, ou seja, eu tenho conteúdos lá que são iguais para não ficar tão repetitivo na minha planilha, né? Se eu não for usar, se for conteúdo que realmente é duplicado, eu posso escolher a opção lá, remover duplicados, ou seja, ele remove todos os duplicados e deixa somente uma correspondência daquele valor lá. Então essa alternativa aqui tá, essa questão correta. Próxima questão, ó. No contexto do Excel, assinale a fórmula inválida. Vamos ver. Então, ele só quer saber se está inválida, né? Ele não pediu fazer cálculo, nada. Ele quer saber como que é escrita, se a escrita dela funciona e se vai dar certo aí. Alternativa A, B2 menos D2. Tranquilo, funciona, tá? O parênteses aqui não vai fazer alteração para mim na hora da minha conta. B, A10 mais B10. Fechou, né? O conteúdo de A10 mais o conteúdo de B10. Beleza. C, A10, espaço, asterisco, entre parênteses, né? B2. Funciona, tá? Durante uma execução de função, se eu deixar espaço lá, ele vai delimitar aqui, só que eu tenho que colocar o operador. Se eu não colocar o operador, não funciona, tá? Se eu deixar só A2 espaço B2, ele não faz o cálculo. Agora, se eu deixar espaço, não tem problema, ele realiza o cálculo da mesma maneira, tá? Função C, abre parênteses. Então, ó, se A1 for igual a 10, então, né, se isso for verdade, ó, a função C, critério, verdadeiro e falso, tá? Critério, ponto e vírgula, o que eu vou fazer caso esse critério retorne verdade, e ponto e vírgula, o que eu vou fazer caso esse critério retorne falso. Então, ó, A1 igual a 10. Beleza, se isso for verdade, 5. Se não for verdade, escreva o número 8. Feche parênteses, ó o problema aqui, ó, tá? Aqui vai dar ruim, porque ele só abre um parênteses. Então, se ele só abriu um parênteses, ele não pode fechar dois. Aí ele dá erro na minha fórmula, tá bom? Então, poderia ser a alternativa D, mas vamos ver a A. A faz assim, ó. A2 mais a soma, ou seja, eu estou somando, né, o conteúdo da soma de C1 e C2. Então, é o valor que eu tenho dentro de A10 mais o resultado da soma de C1 e C2, tá? Funciona também. Mesmo ele estando com um espacinho aqui, vai dar certo, beleza? A alternativa correta, então, que na verdade que aqui está errada, né, a função que não funciona, é essa função aqui por conta do parênteses a mais na escrita da C, belezeira? Próxima questão é, ó. Carlos recebeu um e-mail, ou esse pessoal gosta do Carlos, né? Carlos e Maria. Carlos e Maria nas questões aí dessas bancas são de matar, né? Carlos recebeu um e-mail que parecia pertencer ao seu banco e, sem perceber, baixou e instalou um software malicioso no seu computador. A partir desse software, um criminoso cibernético passou a ter o controle do computador de Carlos.
o software malicioso instalado no computador de Carlos é. Alternativa A, phishing. Phishing não é nenhum tipo de software. Phishing é o quê? É um tipo de ataque onde a pessoa clona uma página, né? Ela coloca lá uma página verdadeira, ela faz uma outra página igualzinho, ou seja, ela clonou. Para quê? Para roubar informações da pessoa. Por exemplo, ela colocou lá, eu sempre dou esse exemplo, né? Uma página do Facebook. Aí você digitou lá no seu navegador Facebook com um O só e caiu numa página idêntica ao do Facebook, né? E você digitou lá seu usuário e sua senha. Quando você clica no entrar, aquele usuário e senha vai para a pessoa que fez essa página de phishing. Phishing vem do inglês de pescar, ou seja, a pessoa joga a isca lá, que é aquela página clonada, e espera você colocar informações para capturar e mandar para ela, beleza? Então essa alternativa aí não está correta. A alternativa B, DOS. DOS é um tipo de ataque, né? É o Denial of Service. É aquele ataque onde muitos computadores tentam acessar o mesmo recurso ao mesmo tempo. Isso gera um tráfego, isso gera um engarrafamento lá na minha rede, né? Na minha porta lá de acesso. E o que acontece? Muita gente tentando passar no mesmo local ao mesmo tempo, engarrafamento, fica lento, trânsito trava, a minha conexão é cortada, tá? A conexão daquele serviço é derrubada, ou seja, o serviço fica indisponível. Então, DOS é um tipo de ataque de negação de serviço. Ransomware é aquele ataque onde a pessoa faz o quê? Ela infecta o computador, então ele é um tipo de malware, tá? Aqui então já beleza, software malicioso, malware, né? E ele faz o quê? Ele criptografa todos os dados do meu computador, deixa o meu disco criptografado. Isso faz com que essa pessoa depois venha solicitar um resgate desses dados, né? Ela fala assim, me dá tanto em Bitcoin, Litecoin, em algum outro tipo de moeda, né? Geralmente moedas aí de criptomoedas, né? Que a gente fala, que são irrastreáveis. Então daí a pessoa fala assim, me dá tanto que eu te dou a chave de descriptografia. A hora que você coloca essa chave aí, ela vai fazer o quê? Ela vai tornar seus dados todos legíveis novamente, beleza? Esse ataque aí foi muito comum em 2019, 2020, até o começo de 2021, que alguns bancos, alguns hospitais, alguns tribunais aqui do Brasil sofreram, tá? E se você não tiver algumas ferramentas de backup, algumas coisas bem definidas, você nunca mais vai ter aqueles dados de volta, beleza? Então, ransomware. Ransomware faz o quê? Pega, embaralha todo o conteúdo, criptografa um disco, informação e depois pede um resgate. Rootkit, aí pode ser, tá? Esse rootkit ele faz o quê? O rootkit, ele passa a ter controle do computador, porque o root vem de administrador, o usuário que tem permissões de administrador, e kit são vários programas. Então, aquele programa, né, ou um conjunto de programas maliciosos que faz com que eu sobreponha todas as permissões dos outros usuários e eu seja o administrador, com que eu tenha as permissões de administrador, para fazer o quê? Para ter o controle total do computador, para fazer o que eu quiser lá, ou seja, posso depois trazer algum programa, liberar regras do Firewall, né? Mandar arquivos para mim, ou seja, posso controlar ele do jeito que eu quiser. E a alternativa E é Adware. Adware vem de adicional, ware vem de software, é aquele software adicional. Quando você está fazendo a instalação lá, você fica clicando no próximo e depois no concluir, né? Não, você lê tudo, né? Você lê tudo lá que está no próximo, você não fica clicando nisso. Quando você clica nesse próximo, talvez, junto com esse programa que você está tentando instalar, veio um outro programinha embutido. Esse é um Adware, tá? O Adware ele é um programa adicional à sua instalação que você está fazendo. Isso geralmente gera alguns problemas porque ele fica trazendo para mim propagandas, muda minha barra de pesquisas, né? Tinha um famoso antigamente que eu pegava bastante, que era aquele HAL 123, aí para tirar da dor de cabeça. Ele não é tão assim mal intencionado, digamos, porque ele não vai fazer muitas coisas. Ele é mais dor de cabeça, porque propaganda que você não quer, coisas que você não fez, né? Às vezes ele fica disparando e-mail para outras pessoas, mensaginha para outras pessoas também. Então esse é um tipo de adware aí, beleza? Então essas foram as questões aí do nosso simulado 06. Espero que vocês tenham acertado a maioria delas. Se não acertou, dá uma olhadinha onde errou, vê a explicação aqui da questão. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Quer responder o simulado de novo? O link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Gostou do conteúdo? Quer pedir conteúdo novo? Quer alguma questão específica? Deixa nos comentários. Se gostou, deixa um joinha, se inscreve no nosso canal, que ajuda muito. Vejo vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e bons estudos. Bora gabaritar a informática!